Oi, oi, mulherada, sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar sobre princesas da Disney. Lembrando que, assim, eu estou gravando esse episódio resfriada, sei lá que raio que eu tô tendo, que gripe, enfim. Então eu vou estar com a voz não muito satisfatória hoje. E eu vou falar um pouquinho mais contida. Mas mesmo assim, eu espero que vocês gostem do episódio. Gente, no episódio de hoje, falar sobre as princesas da Disney é mais uma análise sobre o que aconteceu, né? O que acontece, na verdade, sobre a questão de tantas mulheres serem é, estereotipadas, colocadas em certas situações que geram certas estereótipos de comportamentos, digamos assim. Então, por isso que eu quis trazer as princesas da Disney, porque eu estava vendo as princesas e lembrando da história delas. E isso me chocou muito, porque, né, acho importante a gente falar aqui sobre muitos estereótipos que nós mulheres carregamos, mas muitos deles são vendidos por homens, comercializados por nós, e nós não temos consciência disso. Então, achei interessante a gente falar sobre isso logo de começo. Então, assim, por exemplo, vou começar logo já com a Pequena Sereia ou a Princesa Ariel, né? Que é a Princesa Sereia Ariel. Então, assim, ela é uma menina menor de idade, ela tem 16 anos. Eu sei que a maioridade na Disney é diferente. Na Disney, não, desculpa. Eu sei que há uma diferença de consideração com a maioridade lá nos Estados Unidos, porque o Walt Disney vem de lá. Mas mesmo assim, vamos deixar muito claro que ela tinha só 16 anos quando aconteceu. E, inclusive, já colocando uma observação logo do começo, ela foi a única princesa da Disney que teve um filme onde ela tem uma filha, ou seja, uma princesa que vira mãe. E não foi muito bem abordada essa ideia pela Disney. Na verdade, os telespectadores não gostaram muito de ver princesas sendo mães. Segundo pesquisas que a Disney fez, enfim, eu vi isso em algum lugar falando. Desculpa, eu tô muito ruim hoje para lembrar a fonte que é. Mas se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, já que eu estou citando a fonte. Bom, mas de qualquer forma, pelo público daquela época e para a questão de visão daquela época, não era legal uma princesa ser mãe, sabe? Ter filhos, enfim. A Disney não seguiu mais com essa ideia adiante em outras princesas, porque realmente ia flopar muito. Mas a Pequena Sereia, Ariel, ela tem essa questão de ser submissa, ela perde a identidade dela, porque na verdade ela não tem ainda clareza da identidade que ela tem, né? Então a história mostra isso, que ela é muito submissa ao pai dela, depois à vilã e depois ao amor, né? Ao príncipe, que ela nem conhece direito, deixando isso muito mais claro. Então, assim, são pontos que a gente vai avaliar, comportamentos das princesas ao longo das histórias delas, que nós mesmos também você já deve ter feito isso alguma vez na sua vida, e eu sei que eu já fiz, então também quis trazer isso por esse motivo. Então, assim, perdeu a identidade por causa do amor. A inocência, afinal, ela era uma criança, basicamente. E a falta de amor próprio e alto valor. Então, assim, a Pequena Sereia realmente é uma uma jovem que ela ficou encantada com o mundo humano, ficou encantada com a ideia do amor, porque quando a gente está na adolescência, a gente se ilude e romantiza muito essa questão. E muitas vezes a sociedade faz eh, esse tipo de venda para a mulher idealizar e romantizar muito o relacionamento. Então, muitas vezes as mulheres são muito mais preocupadas com relacionamentos do que homens. E isso nem precisa buscar a fonte, porque é uma realidade, né, da sociedade. Isso fica cada vez claro conforme o passar do tempo. Embora a gente saiba que ultimamente tem mudado.
Então, assim, mudou um pouco, né, essa questão atualmente, mas é isso. E aí, por ela não ter amor próprio, ela não saber quem ela é, não gostar de quem ela é, de si mesma, né, não ter tido uma boa orientação sobre isso, porque o rei mais protegia ela, o rei e os súditos, né, protegiam ela do que orientavam, ensinavam, enfim. Então, assim, é o que acontece, na verdade, com muitas pessoas. Já aconteceram, né, essa história muitas vezes, de uma jovem sem orientação, sem entendimento e com a ingenuidade de que o amor ia bater na porta, ia ser mil maravilhas, né, só flores e um arco-íris. É, é, larga o que ela tem de precioso, ela era uma sereia, poxa, ela estava no meio de um oceano, o pai dela era o rei dos sete mares, ela tinha a casa dela, ela tinha amigos, ela tinha muitos irmãos. Então, assim, ela realmente acreditou que valia a pena largar tudo que ela tinha por um amor que não a conhecia, que não era recíproco, porque o cara não conhecia ela, nunca mostrou em algum momento como ele se apaixona. Ele se apaixona quando ela tá muda, mais ou menos assim, se apaixona por ela quando ela tá muda. Então, assim, é muito esquisito, na minha opinião. Mas acontece muito essa história, né? Não necessariamente em trocar pernas, barbatanas por pernas, mas a questão de largar o seu próprio valor, não buscar a sua identidade, não se consolidar, não ter uma orientação, ou não buscar por orientação, que ela só foi buscar fazer o que ela, né, tinha na telha, coisa de adolescente. E, e aí ela entregou tudo nas mãos da bruxa porque ela estava apaixonada e por amor a gente comete loucuras. Então, assim, tem esse lado que sempre vendem, né, essa imagem da mulher, só que, assim, a gente faz, às vezes, essas coisas porque nos é incentivado, como, por exemplo, a existência desse filme, dessa personagem. Mas tá tão inconsciente, talvez, na nossa mente, que a gente realmente não consegue enxergar que isso tá acontecendo. E assim, obviamente não foi ela só a única princesa, né, que tem uma questão aí. Aí, por exemplo, chegamos em Branca de Neve, que ela tem uma madrasta que, na verdade, por muitas outras versões da história, essa madrasta é e pode ser a mãe dela, tá? Mãe biológica, que simplesmente não gostava da filha. Tinha essa sensação de rivalidade feminina, tinha inveja, rejeitava a filha, negligenciou a filha. E a mãe, né, a madrasta, era uma narcisista. Então, por isso que rolou esse nível tão é, complexo de rivalidade feminina. Coisa que, assim, eu não sei se eu já expus aqui a minha opinião sobre rivalidade feminina. Eu acho uma besteira, uma falta do que fazer. Porque, gente, tem tanta mulher no mundo por aí pra brigar. Por quê? Por beleza. Brigar por homem já é ridículo, mas brigar por, sabe? Sei lá, características físicas da pessoa, não é? São, são questões genéticas. Aí, ai não, por lo que a pessoa tem. Estuda, trabalha, vai ter também. Então, assim, não faz sentido nenhum pra mim, na minha cabeça, rivalidade feminina. Mas é um assunto que eu deveria abordar mais pra frente, na íntegra com vocês sobre isso. Então, assim, e aí a Branca de Neve sofreu tudo isso, né? Anos de infância esquisita. E aí o pai dela faleceu. O pai dela, que era o único que zelava por ela, amava ela, faleceu. E aí a mãe madrasta decidiu que tinha que exterminar essa menina, né? Ela tinha que ir de arrasta, ela tinha que não mais respirar e mandou o caçador fazer o serviço sujo. Só que aí a gente sabe que ele não conseguiu, porque ela era maravilhosa, porque ela era uma menina inocente, pura, maravilhosa, branca como a neve. E aí, o que que acontece? Ela foge, o caçador deixa ela fugir, ela vai para uma floresta, encontra sete anões. Eu não gostaria de encontrar um cara. Tô fugindo da minha
da onde eu moro, fui expulsa de casa. Eu não gostaria de, no meio do caminho, encontrar 7 caras e achar que isso é normal e posso morar com eles, vai ser uma república linda e feliz. Não, gente, isso não é normal. 7 estranhos, totalmente desconhecidos, e ela vai, mora, limpa, cuida, enfim, né, presta o favor de, deixa eu dormir aqui, em troca de teto e comida, eu limpo e cozinho. Então, assim, triste também. Mais uma história triste. Triste do começo, porque assim, realmente, se for verdade os boatos de que a madrasta, na verdade, não é madrasta, é mãe, a gente vê como a maternidade não é, né, um mar de rosas para todas as mães. E nem toda mulher realmente deve exercer a função de mãe. E assim, não é uma coisa ruim, é só uma constatação devido a certas histórias. E aí ela vai e, assim, eu não sei se vocês separaram, mas depois que ela tá no caixão de vidro e os anões estão chorando por ela, e finalmente vem o príncipe, abre o caixão, beija ela, e eles vão a cavalo para um castelo, que é o final do filme. Como esse filme é bem antigo, eu tô falando e faz sentido eu falar. Gente, aquilo ali é uma metáfora maravilhosa para dizer que ela está indo para o céu e que o príncipe, na verdade, é um anjo. Ali ela não foi atrás de um homem, ali ela perdeu a vida. Inclusive pela própria mãe, né? Que é a bruxa, a madrasta, enfim. Então, assim, sim, aqui é uma grande lição. A Branca de Neve nos ensina de que a família pode ser os mais traidores e os mais perigosos entre nós. Então, também fica aí a dica para prestar atenção. E que, infelizmente, acontece. Às vezes a gente entrega na mente aquela questão de tenho que tanto honrar a mãe e pai, agradar tanto a minha família, cuidar tanto da minha família. Mas e você? E a sua história, a sua vida, os seus sonhos? Você vai deixar o tempo acabar, a vida acabar pra querer tomar uma atitude? Aí é tarde demais, né? Então, assim, a Branca de Neve também tem essa reflexão por esse lado. Eu espero que vocês se reassistam os desenhos só depois, né? Pra perceber o que eu estou falando. E aí vamos pra Aurora. A Aurora, que é a Bela Adormecida, ela tem pais ausentes, né? Basicamente desde que ela nasceu, pais ausentes. Ela é negligenciada a vida toda, né? Ela não sabe da verdade que ela é uma princesa. Ela foi criada por 3 fadas madrinhas e ela não sabe da existência dos pais, ela não sabe da história real. E assim, viveu uma mentira, né? Totalmente desinformada, enganada, iludida pelas pessoas que diziam amar ela e que queriam proteger ela de certa forma. Só que, gente, quando a gente tá protegendo alguém e a gente mente, a gente engana, essa pessoa que confia em você, ela vai parar de confiar em você, sabe? A sua intenção pode ter sido boa, a sua intenção pode realmente ter sido genuína, mas a forma que você operou para isso acontecer tem consequências. Então, não necessariamente vai ser algo lindo no final das contas. E aí, ela foi, ocultaram a identidade dela, né? Mais uma vez, ela não sabia que ela era princesa. E aí, ela foi e perdeu esse cargo, essa vida. Ah, tem versões que falam que a mãe dela morreu, né? E quem ficou foi o pai, que o pai ficou louco porque queria caçar a Malévola. Então, assim, ela praticamente era órfã. As 3 fadas madrinhas eram mentirosas, mas gostavam dela e protegiam ela. E ela viveu uma vida de mentiras. Isso também é muito triste, porque às vezes a nossa família tem dificuldades de dizer eh, certas verdades que, na verdade, tem que ter essas conversas desconfortáveis. Seja que você foi sequestrada, seja que você é uma criança adotada, seja que você é uma criança que foi, né? É ou foi uma criança que foi indesejada, né? Então, assim, podem acontecer certos tipos de maldições, né? Que nem a Malévola colocou na Aurora, que a vida dá a opção de qual caminho você vai seguir após essa causa, né? Então, o que que acontece depois disso? Tipo, ela podia ter tido outra história.
E aí tem a parte que ela vai, encontra o pai dela fala pra ela se arrumar, as fadas arrumam ela como princesa, ela tá desiludida porque ela se apaixonou por um camponês, e inclusive essa história foi minha favorita por muito tempo. E aí depois ela vai, encontra a Malévola porque a maldição se cumpre, e aí ela vai e adormece e cai na maldição. E aí, depois de um tempo, quem acorda ela é o príncipe, que ela não sabia que era o príncipe, mas era o camponês dos sonhos dela. Então, no final das contas, ela até que se saiu bem. Aí nessa. Teve um final, né, melhor. Teve uma reviravolta na história. Mas o que a gente esquece é que ela podia não ter passado por tudo isso, né? O rei podia ter tentado, sei lá, uma negociação com a maldição, uma negociação com a Malévola. Eu sei que no desenho mostra que eles tentaram por anos tentar uma cura, quebrar a maldição, enfim. Mas podiam ter acolhido ela e deixado ela lá, gente. Vocês perderam anos da vida da menina, sabe? A infância, tudo, para tentar proteger ela de algo que, sim, foi inevitável, aconteceu também. Então, tem coisas aí, entra uma moral da história, de certa forma, que eu vejo de um lado mãe, né? Você vai, mães, né? Vão tentar de tudo para proteger seus filhos, mas muitas vezes vocês não vão conseguir proteger de tudo e todos, porque vocês não sabem quais são as maldições lançadas e não sabem quem está lançando a maldição, porque a gente não conhece tudo e todo mundo. E não dá para estar o tempo todo ao lado do seu filho, na escola, nos outros lugares, onde ele frequenta para fazer as atividades. Você está trabalhando, você está fazendo outras coisas. Infelizmente, é um dos motivos pelos quais eu penso muito sobre a maternidade, porque eu realmente seria uma mãe excessivamente protetora, mas eu sei que eu não daria conta, porque haveriam várias situações que não estariam no meu controle, e isso me preocuparia bastante, principalmente com a sociedade que nós temos. Então é um ponto a refletir. Aí nós temos outra princesa, né? Que assim, ela não é uma princesa, mas ela é colocada como princesa, que é a Mulan, porque assim, ela não casa com o príncipe, ela casa no filme 2 com o carinha que ela se apaixonou no filme um, que eu esqueci o nome agora. E eu gosto muito desse desenho, inclusive, muito dessa história. Todas essas histórias da Disney foram modificadas pela versão real, não são assim tão fofas. Então, não vou expor a versão real, porque você pode pesquisar e porque são histórias realmente muito pesadas. Foram as histórias, todas as histórias aqui das princesas da Disney vieram de origem dos irmãos Green, irmãos Green. E eles não eram nem um pouco românticos com as histórias das personagens. De todos os personagens dos contos de fadas, tá? Então, assim, bem bizarro. Se você ainda não sabia disso, vai ver as histórias originais, que é a Cinderela, não, nossa, umas coisas assim, enfim. Aí aqui, voltando, né, estamos falando da Mulan. Aí ela já é uma roupagem diferente de princesa. Ela é corajosa, ela é rebelde, porque ela vai, corta o cabelo, foge, vai pra guerra no lugar do pai. Ela é impulsiva, porque ela cometeu esse ato, né, que é uma loucura, totalmente improvável de acontecer e errado, né, segundo as regras da época e o que a sociedade pregava. Afinal, ela estava no começo do filme se arrumando para achar um marido, um noivo. E ela não se encaixava muito bem nesse papel de esposa, porque ela não se encaixava no papel de mulher comum, né? Ela tinha algo a mais, o dendê dela ali era maior do que de outras mulheres e ela não conseguia se sentir encaixada. Ela não se sentia encaixada, resumidamente. E aí, por ser destemida, ela falou: se der ruim ou não, vai dar ruim, né? E aí, bora pra guerra no lugar do meu pai. Porque ela amava a família dela, ela queria honrar a família dela, mas como noiva ela não estava conseguindo. E aí ela decidiu fingir ser homem e ir pra guerra no lugar do pai dela, que estava doente e já era velhinho. E ela foi. E no final das contas, ela trouxe honra pra casa dela. Ela foi muito comentada pela China inteira. E, assim, meio atrapalhada, meio desengonçada, tem a parte de humor muito boa.
Ela conseguiu, ela se tornou, né, uma ótima guerreira, ela seguiu o propósito do qual ela seguiu esse plano, então ela foi até o final da guerra, ela protegeu o imperador e ela honrou a China, de certa forma, além da família dela. E isso tem Mushu, Mushu é maravilhoso, meu Deus, ele no filme é sensacional. O Grilinho também, não fala nada, mas é maravilhoso. Então, assim, tem muitas partes com humor que deixam sensacional esse filme e a história. Mas ela é uma mulher inspiradora. A Mulan é uma princesa inspiradora. Porque muitas vezes você vai lá seguir o que as pessoas querem de você, tentando se encaixar na bolha que estão te colocando, mas aquilo não é pra você, porque você não é aquela pessoa. Você não se encaixa, não é seu tipo, não é seu jeito, e aí nisso você fica chateada, mas e se você cortar seu cabelo, romper e ir pra uma guerra? Você vai descobrir quem você é. Você vai se aceitar mais fácil. Antes de você querer que os outros te aceitem, você vai estar se amando e se aceitando. E aí, consequentemente, você vai estar honrando, no caso da Mulan, as origens, né, as raízes e a família. E, então, se isso se encaixa, de certa forma, moto, se isso te encaixa de alguma forma no seu, em alguma situação que você está vivendo, já entendeu, né? Isso é pra você. Gente, o vídeo tá ficando longo. Eu só falei de 4. Então, acho que esse vídeo das princesas vai ter parte 2. Então, assim, não se esqueçam de dar o joinha, curtir, like, compartilha para todas as suas amigas essa reflexão, para as pessoas que você acha que precisam. As adolescentes também deveriam assistir esse vídeo. Então, se você conhece uma sobrinha, uma prima, enfim, mandem para essas meninas também. E se inscreva aqui no canal, por favor. Tem muita gente que assiste o podcast e não é inscrito no canal. Gente, inscrição é de graça, é só você estar logado na sua conta de Gmail, logada, né, na sua conta aqui no YouTube, que você tem um vínculo no YouTube. E aí você se inscreve aqui abaixo no botão, é gratuito, não paga nada. Comentar também é de graça, compartilhar é de graça. Faça tudo isso de graça e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau!